Olá pessoal, boa noite para vocês, bom dia, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Meu nome é Karine Câmara, eu sou advogada, sou professora de Direito Constitucional e faço alguns vídeos aqui na internet para tirar algumas dúvidas que as pessoas vão me perguntando nas minhas redes sociais. Hoje eu vim falar, eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Vou fazer uma série de vídeos explicando um pouco da Constituição brasileira. Vou estar lendo alguns artigos, vou dar umas dicas aí de concurso, porque a Constituição brasileira ela é importantíssima para quem está estudando direito e para quem vai fazer concurso. Você concurseiro, você estudante de direito, você precisa ficar muito atento à Constituição, às normas da Constituição, precisa entender o significado, o objetivo da Constituição, e é uma matéria que muitos alunos não gostam, mas é fundamental você entender a Constituição para você se dar bem no mundo jurídico, seja ele advogando ou seja ele também fazendo concurso, porque é uma carreira bem promissora. A Constituição brasileira, essa aqui é a 7ª Constituição do Brasil, Constituição chamada cidadã, porque foi a Constituição que trouxe mais direitos e garantias para o cidadão, direitos sociais para o cidadão. Essa Constituição ela é dividida em 3 partes. A gente pode estar dividindo essa Constituição em 3 partes. O preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é a apresentação da Constituição. É o sentimento que o legislador teve para criar a Constituição. O preâmbulo da Constituição está logo aqui, né, no início da Constituição. O preâmbulo. Então, aqui ele dita o sentimento que ele tinha, a ideologia que existia na época, o que proporcionou a criação deste tipo de Constituição. O preâmbulo, como eu falei, nada mais é do que uma apresentação. Sendo uma apresentação, sendo um sentimento ideológico que o legislador teve na época para criar a Constituição, já está pacificado no STF que o preâmbulo ele não tem força normativa, ele não é lei, portanto ele não está sujeito ao controle de constitucionalidade. Nenhum juiz, nenhum órgão julgador, ele precisa estar vinculado, a sua decisão não precisa estar vinculada ao que está escrito no preâmbulo da Constituição. Porque o preâmbulo é só uma amostra para a sociedade daquilo que o legislador pensava na época. A segunda parte que a gente pode trazer é a parte dogmática, é o corpo constitucional, é o corpo permanente da Constituição, que são os artigos. A Constituição ela tem 250 artigos, são artigos bem interessantes, alguns bem longos, né, como o artigo 5º, longo demais. Ele sim pode ser emendado, pode ser alterado. As cláusulas pétreas elas só podem ser alteradas por uma nova Constituição, uma nova Constituinte, mas nós temos 250 artigos no corpo dogmático da Constituição. A terceira parte é o ADCT. ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias. Este ato tem 90 artigos, tá? 90 artigos. Esse ato, ele nada mais é do que uma ajuda. Ele ajuda, né, até hoje o legislador a adequar a Constituição à sociedade. Adequa a Constituição, o texto legal, ao momento da sociedade. Ele ajuda. Ele sim está sujeito ao controle de constitucionalidade também. Ele pode sofrer emendas constitucionais. E o principal é que não existe hierarquia entre a Constituição, o texto dogmático, os 250 artigos e os 90 artigos do ADCT. Eles não têm hierarquia. Num patamar de igualdade, eles estão na mesma posição. Portanto, isso daí cai em concurso. Já caiu na prova da OAB, inclusive. Não existe hierarquia entre o corpo dogmático da Constituição e as normas do ADCT. As normas do ADCT, como eu falei, ela é transitória. Ele ajuda o legislador, ajuda a sociedade a adequar o texto constitucional e depois ele se exaure por si só. Um exemplo claro disso é o artigo 2º do ADCT. O artigo 2º do ADCT, ele disse que no ano de 93, nós tínhamos que ter um plebiscito para decidir. Lembra daquele plebiscito? Se decidia se nós queríamos república, monarquia, parlamentarismo. Pois então, esse plebiscito
foi uma direção, foi uma orientação das normas que está no ADCT. Só que tem um detalhe, é muito interessante também. A princípio, o ADCT trazia que esse plebiscito deveria ser em setembro de 93, mas por força de uma emenda constitucional foi antecipado o plebiscito. Portanto, presta muita atenção, porque o ADCT ele pode sim estar sujeito a emendas constitucionais. A prova disso é o próprio artigo 2º do ADCT, que sofreu uma emenda constitucional antecipando, portanto, o plebiscito que seria em setembro de 93, acabou sendo em abril, de 21 de abril de 1993. Então guarda bem aí na sua cabeça, guarda bem. Não existe hierarquia entre o corpo dogmático da Constituição e as normas do ADCT. Não existe hierarquia. Num caso concreto, o que o juiz vai fazer? Ele vai ver qual é a norma que se adequa melhor àquele caso concreto, aplicando ou a ADCT ou o corpo dogmático da Constituição, ou a norma constitucional. Já em relação ao preâmbulo da Constituição, não tem força normativa. Não tem força normativa. Portanto, o juiz ele não está vinculado a vincular uma decisão sua ao texto do preâmbulo da Constituição. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixa uma mensagem aqui. A gente vai colocar um slide aqui embaixo, tá? Embaixo desse vídeo aqui, a gente vai colocar um slide do primeiro vídeo, fazendo essa divisão, né, da Constituição, essas 3 divisões. E depois, na medida que a gente vai postando vídeo, vamos postando slides, vamos postando também as apostilas para que vocês tirem as suas dúvidas. Qualquer dúvida, chama a gente aí no PV, que a gente vai resolver a sua dúvida, a gente vai tirar a sua dúvida. Quer fazer um concurso, quer dicas de concurso, manda aí no PV uma mensagem que a gente te ajuda, tá certo? Eu costumo dizer assim, eu sempre tive a minha carreira jurídica, a minha carreira acadêmica, ela foi muito solitária. Eu sempre fui muito autodidata em relação à minha carreira acadêmica, porque na minha família ninguém conseguiu concluir o ensino superior. Então eu era sozinha para livros, para pesquisar, então conseguia me virar, graças a Deus, muito bem em relação a isso. Então vem com a gente também, que você vai ser bem sucedido aonde você quiser pisar os seus pés, tá certo? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.